Imagine-se em um lugar onde a natureza não faz concessões, onde tradições milenares se misturam com a vida cotidiana, e as regras do mundo moderno são desafiadas a cada passo. Bem-vindo à Indonésia, um dos destinos mais fascinantes e misteriosos do planeta. Aqui, o veneno de um dragão ancestral pode ser letal, e as crenças sobre a morte vão muito além da nossa compreensão. De florestas tropicais a vulcões ativos, o perigo e a beleza convivem lado a lado. Prepare-se para testemunhar o majestoso, mas aterrador dragão de Komodo, rituais que desafiam qualquer lógica, e comidas exóticas que testam os limites da coragem. A Indonésia é um lugar onde cada esquina revela um mistério, e cada experiência coloca à prova seu entendimento sobre a vida, a morte e tudo o que existe entre elas. Se você quer descobrir esses segredos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Só assim você não vai perder nenhum dos próximos episódios, onde vamos explorar esses e outros mistérios de um dos países mais incríveis do mundo. Você está pronto para embarcar nessa jornada? Vamos juntos! O dragão de Komodo. Os dragões de Komodo, os maiores lagartos do mundo, habitam as ilhas da Indonésia, em um ambiente tão selvagem quanto as criaturas que lá residem. Esses gigantes podem atingir até 3 metros de comprimento e pesar até 70 quilogramas. Apesar de seu comportamento geralmente calmo, eles são caçadores implacáveis. Sua mordida carrega veneno, composto por substâncias anticoagulantes e bactérias que tornam suas presas vulneráveis a infecções fatais. Eles também podem detectar presas a grandes distâncias, usando sua língua bifurcada para sentir o cheiro do ar. Para garantir sua segurança, é essencial seguir as regras do parque, sempre acompanhados por guias experientes, já que o dragão é imprevisível. Este animal fascinante é tanto uma maravilha da natureza quanto uma ameaça real. No Parque Nacional de Komodo, onde vivem, os turistas podem observar esses predadores em seu habitat natural, mas sempre a uma distância segura. Curiosidade: embora os dragões de Komodo possam caçar presas grandes, como os cervos, eles também são conhecidos por praticar canibalismo, comendo os mais fracos da mesma espécie. 2. Os mortos que continuam vivos. Tanah Toraja. Tanah Toraja, em Sulawesi, é famosa por seus rituais funerários únicos, que desafiam nossa percepção sobre a morte. Nessa região, os mortos não são enterrados imediatamente. Muitas vezes, são mantidos em casa por meses ou até anos enquanto os familiares aguardam para realizar um funeral adequado. Durante esse tempo, os corpos são cuidadosamente preservados, vestidos e tratados com respeito, como se ainda estivessem vivos. Essa prática está ligada à crença de que a alma do falecido ainda precisa de tempo para realizar sua jornada espiritual. O funeral é uma celebração grandiosa, envolvendo sacrifícios de búfalos e danças cerimoniais. A morte, para os Toraja, é apenas uma transição para um novo ciclo e não um fim definitivo. Essas tradições mostram um profundo respeito e conexão com os ancestrais, algo que é fundamental para a identidade cultural dessa região. Curiosidade: em Tanah Toraja, os mortos são até mesmo levados para passeios e fotografados com a família, como parte do processo de mantê-los vivos até o funeral ser realizado. 3. A culinária mais corajosa do mundo. A culinária da Indonésia é rica, saborosa e cheia de pratos exóticos que desafiam os paladares mais aventureiros. Entre as iguarias mais ousadas estão morcego frito, vermes fritos e até lagartos. Esses alimentos são consumidos em algumas áreas locais como parte da dieta tradicional, mas também são um grande desafio para turistas. Os mercados locais frequentemente oferecem essas delícias, e muitos turistas são convidados a experimentar, enfrentando uma combinação de curiosidade e receio. Contudo, a culinária indonésia não se limita a essas excentricidades. Pratos como nasi goreng, arroz frito, e o rendang, carne de boi cozida com leite de cocô e especiarias, são favoritos tanto entre os locais quanto entre os visitantes. A combinação de temperos e ingredientes locais cria sabores complexos que agradam a todos os gostos, desde os mais tradicionais até os mais ousados. Curiosidade: em algumas ilhas da Indonésia, como flores, vermes fritos são considerados um afrodisíaco poderoso, sendo consumidos especialmente em celebrações e rituais. 4. O Festival da Intimidade com Desconhecidos. Na ilha de Sumba, a Indonésia, o Festival de Pazola mistura religião, cultura e um comportamento social pouco comum para os ocidentais. Durante esse evento, homens e mulheres se reúnem para participar de combates ritualísticos a cavalo, usando lanças. A festividade é marcada pela intensidade e pela intimidade com desconhecidos, já que o festival, além de ser uma demonstração de força e habilidades, também promove a interação entre as pessoas de diferentes vilarejos e gera um ambiente de união entre os participantes. A energia do festival é contagiante, e as tradições religiosas que o acompanham dão um tom místico ao evento.
As pessoas não apenas se enfrentam fisicamente, mas também compartilham momentos de união espiritual, demonstrando uma conexão profunda entre o corpo e a alma. Para muitos, este é um momento de provar sua coragem e habilidades em uma cerimônia que mistura respeito, rivalidade e intimidade. Curiosidade: durante o Pazola, o derramamento de sangue não é considerado negativo, mas sim uma maneira de garantir a fertilidade da terra e proteger a comunidade. 5. A biodiversidade surreal. A Indonésia é um paraíso para os amantes da natureza, com uma biodiversidade única que é difícil de encontrar em qualquer outro lugar do planeta. Com mais de 17 mil ilhas, o país abriga uma vasta gama de espécies, incluindo o orangotango de Bornéu, o tigre de Sumatra e inúmeras aves exóticas. O país é conhecido por suas florestas tropicais densas e recifes de corais vibrantes, que são essenciais para a sobrevivência de várias espécies endêmicas. Contudo, essa biodiversidade está em risco. O desmatamento e a caça ilegal ameaçam muitas dessas espécies, tornando a preservação ambiental uma questão urgente. A Indonésia enfrenta o desafio de equilibrar o crescimento econômico com a necessidade de proteger seus ecossistemas únicos. A conscientização ambiental tem se tornado cada vez mais importante, pois muitos desses habitats podem desaparecer se não forem protegidos. Curiosidade: a Indonésia possui o maior número de espécies endêmicas de plantas e animais do mundo, o que a torna um verdadeiro hotspot de biodiversidade. 6. O Festival de Sacrifícios no Vulcão. O Monte Bromo, um dos vulcões mais ativos da Indonésia, é o cenário de um dos festivais mais impressionantes do país. A cada ano, os habitantes da região de Tanger realizam o Yajnia Casada, uma cerimônia religiosa em que oferendas, como arroz, frutas e até animais, são jogadas na cratera do vulcão para apaziguar os deuses e garantir boas colheitas. O festival é uma demonstração de fé e coragem, já que os participantes devem se aproximar da borda do vulcão ativo para fazer suas oferendas. O espetáculo é grandioso e emocionante, com uma mistura de cores e sons que atraem turistas de todo o mundo. Porém, por trás das imagens épicas, o festival carrega um profundo significado espiritual, ligando os habitantes a uma tradição milenar de conexão com os elementos naturais e os espíritos. Curiosidade: o Monte Bromo não é apenas um vulcão ativo, mas também um dos destinos turísticos mais fotografados da Indonésia, com suas paisagens de tirar o fôlego. 7. Vida noturna e os lados sombrios de Jakarta. Jakarta, a capital da Indonésia, é conhecida por sua vida noturna vibrante, com bares, clubes e restaurantes que atraem visitantes de todos os cantos do mundo. No entanto, por trás da energia e modernidade da cidade, há um lado mais sombrio, com questões relacionadas ao consumo de substâncias e atividades ilegais. A cidade, embora cosmopolita e moderna, ainda preserva traços de conservadorismo, e as contradições sociais são visíveis em muitos aspectos da vida noturna. Jakarta, com suas luzes brilhantes e sua atmosfera frenética, oferece uma visão única de uma metrópole em transformação. No entanto, também é importante estar ciente das leis locais e dos desafios sociais, que podem surpreender os turistas despreparados. Para entender a cidade em toda a sua complexidade, é preciso explorar tanto seus aspectos modernos quanto as questões culturais e legais que ainda dominam a vida local. Curiosidade: Jakarta é uma das cidades mais rápidas do mundo a se modernizar, mas também enfrenta sérios problemas de congestionamento e poluição do ar devido ao seu rápido crescimento urbano. 8. A proibição do álcool. Na Indonésia, a venda e o consumo de álcool são altamente regulamentados, com algumas regiões, como Aceh, onde as leis islâmicas são mais rigorosas, proibindo completamente o álcool. Essa restrição afeta tanto os locais quanto os turistas, e quem deseja consumir bebidas alcoólicas deve estar atento às áreas onde isso é permitido. Em regiões mais liberais, como Bali, o álcool está disponível, mas o preço pode ser alto devido à tributação. O controle sobre o álcool também é um reflexo das crenças religiosas predominantes. Embora o país seja conhecido por sua diversidade religiosa, o islamismo tem grande influência em algumas áreas. O consumo de bebidas adulteradas é um risco real em algumas partes do país, o que exige cuidados extra para quem visita. Curiosidade: em Aceh, além do álcool, outras práticas relacionadas ao comportamento social, como o namoro e a vestimenta, também são severamente regulamentadas pelas leis islâmicas locais. 9. As leis de intimidade e relacionamentos. A Indonésia, com sua forte influência do islamismo, possui leis bastante rigorosas em relação aos comportamentos íntimos e relacionamentos. Em regiões como Aceh, a forma de intimidade fora do casamento pode resultar em punições severas, incluindo flagelação pública. Esses códigos de conduta são impostos tanto a locais quanto a turistas, e é importante para quem visita entender essas regras culturais para evitar problemas legais. Embora o país seja moderno em muitas áreas, o
O respeito pelas tradições religiosas e culturais é um aspecto importante da vida cotidiana. Em Bali e outras áreas turísticas, as leis podem ser mais flexíveis, mas ainda assim, há uma expectativa de respeito pelos costumes locais. Curiosidade: em algumas regiões, como Aceh, o uso de roupas inadequadas em público ou manifestações de afeto, como beijos, pode levar a punições severas de acordo com a lei islâmica. 10 regras de convivência entre homens e mulheres. Na Indonésia, as regras de convivência entre homens e mulheres são moldadas por valores culturais e religiosos, sendo o contexto muçulmano uma das principais influências. A interação pública entre os sexos pode ser restrita, especialmente em áreas mais conservadoras, onde o toque físico e a proximidade entre homens e mulheres não são aceitos sem um vínculo formal, como o casamento. Para os turistas, é importante respeitar essas normas, evitando comportamentos que possam ser vistos como ofensivos, como andar de mãos dadas ou demonstrar afeto em público. Algumas regiões têm expectativas ainda mais rigorosas, especialmente em relação à vestimenta e ao comportamento em locais públicos. Curiosidade: em algumas áreas muçulmanas da Indonésia, como Aceh, homens e mulheres não podem interagir em público sem a presença de um responsável legal, e o não cumprimento dessas normas pode resultar em punições. E aí, você sobreviveu a essa jornada pelo lado mais exótico da Indonésia. De dragões aterrorizantes a rituais que desafiam a morte, e até pratos que só os mais corajosos ousam provar. Esse país é, sem dúvida, uma aventura para os sentidos e a mente. Mas a jornada não para por aqui. Se você curtiu essas histórias incríveis e ficou curioso para conhecer mais sobre os mistérios ao redor do mundo, já sabe o que fazer. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque vem muito mais por aí. E claro, não esquece de deixar o seu like, porque cada curtida é um novo passo para descobrirmos juntos as loucuras e maravilhas que o planeta tem a oferecer. E, se você tem aquele amigo que também adora uma boa aventura, manda o vídeo para ele, quem sabe ele se anima a provar um morceguinho frito. Fique ligado, continue explorando o mundo com a gente, e até o próximo vídeo. Porque, como sempre, o mais louco está por vir. Você está pronto para a próxima? Se inscreva, curta, e vamos juntos desbravar o mundo.